acompanhada pelo capeta. Ai, que legal, só que não. Vamos ver aqui, ó. Oi, Ana, oi, assombrados. Eu sou de uma cidade no interior do Ceará, mas esse relato ocorreu com a minha avó, na verdade. Ela conta que numa noite haveria um festejo na cidade, uma seresta, para os jovens poderem dançar e se divertir. E como ela amava um forró, claro que quis ir. Mas o pai dela proibiu. Disse que ela não iria, que aquele não era lugar para uma moça. Então ela e as irmãs decidiram o quê? Sair assim mesmo, com ele dizendo que não podia. Ela disse: "Mas nem que o cão vá me acompanhando até lá, mas eu vou. Ninguém vai me proibir. Ninguém manda em mim." Na hora, minhas tias ficaram com medo. E o pai delas Na hora, as minhas tias ficaram com medo e o pai delas, ou o avô, é isso? Desistiu e disse: "Pois vai, eu quero é ver." Ah, ela falou isso mesmo, né? Então ela e as irmãs decidiram sair, mesmo com ele dizendo não, e aí ela disse isso: "Nem que o cão vá me acompanhando lá." E aí o pai, acho que virou e falou: "Pois então vá, eu quero só ver." É isso? Como era no interior, tudo era longe e só a lua iluminava um caminho de terra no meio do matagal. Na beira da estradinha havia um muro um pouco baixo que cercava os terrenos. E ela via o tempo todo uma cabeça aparecendo ali. Ela não via o corpo, apenas os olhos e o resto da cabeça. Ela dizia que havia chifres, mas eles eram pequenos e os olhos destacavam-se demais, já que a coisa era toda preta. Mas sempre que ela olhava diretamente para aquilo, aquilo sumia. Era como se ele se escondesse no muro, e quando ela virava o rosto, ele voltava, mas ela ainda o via assim de relance. Ela ficou com tanto medo que voltou para casa, correndo o mais rápido que conseguiu, junto com as irmãs. E sempre jurava de pé junto que isso era verdade e como era errado chamar por essas coisas. E é isso, Ana, um beijo. Um beijo para você, obrigada. Então ela desafiou e realmente alguma coisa parece que acompanhou. Falou: "Ai, gente, eu vou embora, quer saber? Eu vou continuar não, tem um negócio aqui." Pois é, será que é o desafiar, é o desobedecer, é o falar? Eu acho que esse negócio de falar eu quero, nem que o cão, quero ver o capeta, isso não é legal não. Então vamos ver aqui, ó. É a mesma moça que escreveu aquele relato, escreveu este também. Olá, Ana, Mateus e assombrados. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Não, se precisar, eu falo esse outro nome fictício também que ela deu. Decidi enviar esse relato, pois nos comentários do outro relato que eu enviei, o Sobrenatural Conduziu Minha Adoção, muitas pessoas ficaram se perguntando o que havia acontecido com os meus irmãos depois da morte dos meus pais. Ana, o destino deles não era como o meu, e eles sofreram nas mãos da Maledite. Desculpe se ficou grande, eu tentei resumir ao máximo, mas de maneira que conseguisse passar os sentimentos de forma clara. Os nomes estão trocados. Bom, deixa eu só ver aqui, tá tudo certo. Tá. A minha vida foi e é ótima, cheia de oportunidades, proteção e carinho. Eu sempre soube que fui adotada, afinal eu lembrava da minha outra casa e do meu pai, mas as pessoas não percebiam isso. Apenas vizinhos e amigos mais antigos e a família sabiam da minha história. Eu nunca senti qualquer diferença de afeto ou recursos em relação aos meus irmãos. Eu tinha 9 anos quando a minha tia, que trabalhava na casa dos meus pais, se casou e parou de trabalhar lá, mas vai visitar até hoje, tem minha mãe em alta estima. Vou dar o nome dessa minha tia aqui de Cida. Durante minha infância, nunca me preocupei com esse fato da adoção ou minha outra família. Quando estava me preparando para o vestibular, estudei um pouco sobre doenças genéticas. Eu acho que essa foi a primeira vez que eu tive vontade de conhecer o outro lado da minha história. Comecei a questionar a minha tia sobre algumas coisas, mas ela sempre dizia que não tinha mais contato com os meus irmãos. Depois eu soube que não era bem assim. Ela agia desse modo porque minha mãe não gostava muito desse assunto.
No fundo, ela tinha medo de que alguma coisa me tirasse dela. Vai entender coração de mãe, né? Imagina se eu ia abandonar minha mãezinha por quem quer que seja. Minha mãe, que era originalmente da Umbanda, agora era evangélica. Lá em casa, cada um é uma coisa, sabe? Eu tenho irmão pastor, meu pai é católico, eu espiritualista, tudo bem democrático. Uma irmã da igreja, que sempre ia lá em casa e era muito usada por Deus, um dia estava orando conosco, quando do nada ela veio orar por mim e disse que Deus tinha falado que eu tinha muita vontade de conhecer a minha família, mas que não era para eu ir atrás, que quem estivesse no meu caminho, Deus faria chegar até mim. Detalhe, ela não sabia da minha história. Minha mãe ficou pálida, mas a irmã era discreta e não fez perguntas, só entregou o recado. Ana, eu me formei, me casei e tive meu filho. Quando meu filho nasceu, ainda com poucos dias, eu vi ao lado da cama o meu pai e uma mulher. Meu pai, eu tinha lembranças dele, mas a mulher eu não conhecia. Sumiram rapidamente, mas agradeci a visita e disse para ele que meu filho era minha cara. E como eu era a cara dele, meu filho era a cara dele também. Foi um momento muito gostoso. Não, eu não tenho medo de aparições, eu já me acostumei. Quando eu estava voltando da licença maternidade, minha mãe, que me ligava todos os dias, me ligou, mas parecia estranha. Sabe quando a pessoa quer falar uma coisa, mas fica dando voltas e voltas? Eu falei para ela desembuchar logo e ela foi falando que uma moça havia ligado dizendo que era minha irmã e que queria o meu contato. Minha mãe falou que não poderia dar o meu contato sem antes falar comigo. Ana, eu senti uma alegria tão grande que eu não pensei em nada. Se podia ser trote ou algo do tipo, eu só queria falar com a minha irmã e autorizei a minha mãe a passar meu telefone. Dias depois ela me ligou e a gente conversou muito. Ela era muito tímida. Eu queria saber de tudo, mas ela respondia só o necessário. Vou chamá-la aqui de Amália. Ela me falou de uma tia minha que morava em BH, irmã do meu pai. Claro que eu quis conhecer minha tia também. Vou chamá-la aqui de Vera. Peguei o telefone dela, liguei para ela, ela foi lá em casa conhecer a gente. Assim que ela entrou na porta, eu tive certeza que era minha tia. Como disse, eu sou muito parecida com o meu pai e a minha tia tem a característica mais marcante da nossa família, que são olhos castanhos extremamente claros, com umas rajadinhas amarelas e em dias cinzentos se confundem com verde folha seca. A propósito, são muito lindos os nossos olhos. Sabe meu irmão mais novo? Também o conheci nesse dia. Ele morava com ela. Ela pegou ele ainda bebê para cuidar, pois devido à complicação no parto da minha mãe, faltou oxigênio no cérebro e ele nasceu com deficiência intelectual. Ele é uma graça, quase mata a gente de rir com seu jeitinho. Ele é feliz em seu mundo. A conversa foi ótima, minha tia era uma pessoa extremamente do bem, a todo momento tinha os olhos marejados pela emoção, me falou muito bem dos meus outros irmãos, mas quando eu perguntei da Maledite, ela falou que graças a Deus não tinha notícias daquela víbora. Eu deixei pra lá, o momento era de festa e não ia ficar falando de coisa ruim, né? Como eu não morava mais na cidade da minha mãe, agora morava na capital. Eu esperei um feriado prolongado e fui para o interior. Peguei minha tia Cida e fui lá na minha cidade natal conhecer a minha irmã. Lembra da mulher que vi com meu pai quando meu filho nasceu? Era a cara da minha irmã. Entendi tudo quando minha tia disse que ela estava a cara da minha mãe. Minha tia pediu muitas desculpas e ela disse que sabia que a situação com a Maledite era ruim, mas ela sabia que era tão grave e só soube quando a Vera contou a ela anos depois. Eu não entendi direito, mas não fiquei questionando. Senti que a minha tia tinha pisado na bola de alguma forma. Minha irmã até hoje não é tão próxima da tia Cida como era da tia Vera. Foi um ótimo dia, Ana. Nossa, eu só queria ficar perto dela. Como ela não tinha telefone e usava o orelhão para me ligar, eu levei um celular para ela.
Minha mãe até achou ruim, falou que eu não conhecia ela direito, mas eu não queria nem saber, eu só queria aproveitar cada momento perto da minha irmã. Foi lá que ela me contou que o meu irmão do meio havia sido preso algumas vezes. O caminho que ele escolheu foi diferente. Ainda não o conheço, apenas falei com ele pelo telefone. Ele me liga às vezes, mas nunca quis me ver, e eu nunca senti vontade também. Eu lembro muito das palavras da irmã quando orou por mim, então eu nunca insisti em conhecê-lo. No outro ano, minha irmã perdeu o emprego que tinha de faxineira no hospital e resolveu mudar-se para Belo Horizonte, pois seu filho estava envolvido com coisas erradas e ela achava melhor sair dali. Quem sabe o menino melhorava com outras companhias? Doce ilusão. Mas isso é outro relato. Como eu também estava procurando alguém para trabalhar lá em casa, ela foi trabalhar comigo até arranjar coisa melhor. Nossos laços se estreitaram muito, a gente pôde conversar sobre tudo e criar mesmo vínculo de irmãs, sabe? E foi nesse tempo dela trabalhando lá comigo que ela me contou muitas coisas. A vida deles, ela e meu irmão do meio, foi bem sofrida depois da morte do meu pai. Eu sempre agradeço a Deus a oportunidade que ele me deu, porque a vida deles foi muito dura. Para você ter ideia, quando eu conheci minha irmã, na Páscoa, eu comprei um ovo de Páscoa enorme e mandei entregar na casa dela. Ela me ligou chorando e agradecendo, disse que nunca tinha recebido um ovo de Páscoa. Então, essas coisas me cortam o coração, mas ao mesmo tempo me enche de gratidão pela vida repleta de carinho que Deus me proporcionou. A Maledite ficou cuidando deles. Na verdade, ela não queria era sair da casa, né, Ana? E as crianças eram o preço a pagar por ter onde morar. A Maledite só não deixou eles morrerem de fome na infância. Era o mínimo. Esse era o cuidado dela, mas nunca deu carinho. Ela destratava eles em relação à filha dela. Regrava comida enquanto ela e a filha dela podiam comer à vontade. Os submetia a todos os trabalhos domésticos, não se importava com os estudos deles, se recusava a levá-los ou buscá-los na escola. Enfim, essas coisas próprias de Maledite. Meus irmãos passaram a infância pensando no dia em que seriam grandes e sairiam daquela casa. Minha irmã sempre trouxe a voz embargada e um ar de muito rancor ao falar desses tempos. Mas de tudo que a Maledite fez, 2 fatos a machucaram demais e eu vou contar aqui. A Maledite não era mulher de trabalhar, então mais do que depressa arranjou um homem para sustentar ela. Minha irmã disse que ela e meu irmão até gostaram quando o João foi morar com a Maledite, porque na frente dele ela fazia o papel de boa madrasta, que se sacrificava para cuidar dos pedacinhos vivos de seu amor. Ai, era tão romântica e melosa que chegava a ser ridícula, mas pelo menos os tratavam como gente quando o João estava por perto. O João era um bom homem, só havia caído nas mãos erradas. A Maledite tinha um amigo que se dizia feiticeiro. Desde que meu pai morreu, esse amigo dela não saía de lá. E todas as quartas-feiras ele atendia no quintal da nossa casa, acredita? Um dia minha irmã estava limpando a casa enquanto a Maledite estava à toa no sofá com esse amigo dela. E minha irmã escutou a seguinte conversa. A Maledite se queixava do João. Reclamava que ele só ficava no pé dela, que estava cansada e se tinha como dar um jeito nisso. O amigo feiticeiro disse que não tinha como, que o que tinha sido feito estava muito bem amarrado, que só existia um jeito e ela sabia qual era. Então ela fez uma cara de negação e disse que aquilo ela não queria nunca mais. Minha irmã não entendeu na hora, mas ficou martelando o que seria. Alguns meses depois, minha irmã, que já estava com 15 anos, arranjou um trabalho em uma casa de família. Então ela passou a morar com essa família durante a semana e no sábado à tarde ela ia para sua casa e voltava para a casa da patroa na segunda cedo.
Não tinha nem 2 meses que ela estava nesse emprego e recebeu um telefonema da Maledite contando que o João havia falecido em um acidente de trabalho. Ana, na hora, subiu uma coisa tão ruim nela. Era como se a consciência dela soubesse que a Maledite havia feito aquilo com o João, porque ela não o queria mais. E ela tinha certeza que o mesmo havia acontecido com o meu pai. Nesse momento, ela ficou com uma angústia enorme dentro do peito. Mas vida que segue. Passou algum tempo e um dia a família resolveu viajar no final de semana. E como não estariam lá no sábado, dispensaram ela na sexta à tarde. Ela, toda feliz, foi no centro, resolveu umas coisas, foi visitar uma amiga e à noite voltou para casa. Ela conta que no caminho de volta caiu uma chuva horrível, muita água mesmo. E quando ela chegou perto do portão da nossa casa, ela viu meu irmão sentado na beirada da calçada. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali de noite naquela chuva e ele disse que não podia entrar. Ela ficou revoltada, pegou a chave, abriu o portão e pôs ele para dentro. Questionou sobre o que estava acontecendo e ele contou para minha irmã que desde que o João tinha morrido, a Maledite falou que para ficar ali tinha que contribuir com a comida e a moradia. Se ele não tinha dinheiro, ele não podia comer nem morar ali, que não era obrigada a sustentar vagabundo. Então ele saía todos os dias pedindo esmola nos sinais e quando ele não conseguia nada, ela não deixava ele entrar em casa. Um tempo depois, ele confessou que não era só esmola que ele pedia. Ele também fazia pequenos furtos, onde mais um menino de 12 anos arranjaria dinheiro. Onde mais, né? Um menino de 12 anos arranjaria dinheiro, como a mulher ficava exigindo. Ela queria esganar a Maledite, mas achou melhor não falar nada. Afinal, depois quem ficaria ali sozinho com a Maledite seria o meu irmão. Ela alimentou o meu irmão e falou para ele dormir, enquanto a Maledite fingia que não tinha nada demais acontecendo. Minha irmã tem muito ressentimento por essas duas coisas. A desconfiança de que teve o dedo dela na morte do meu pai e esse empurrãozinho dela iniciando meu irmão nessa vida. Eu sempre tento orientar a minha irmã para tirar essa mágoa do coração, que ninguém sabe se realmente a Maledite fez isso com o meu pai através de um feitiço, embora eu também acredite nisso, e que foi o meu irmão quem escolheu a vida dele, apesar de tudo, mas ela guarda esse ressentimento. Na segunda-feira, quando ela voltou para a casa dos patrões, a dona da casa reparou que ela estava muito triste e a chamou para conversar. Ela contou tudo e a patroa ficou abismada, assustada, em choque com tudo aquilo e disse que iria conversar com o marido dela a respeito. O marido dela era juiz aposentado e tinha certa influência ali naquela cidade. Naquela mesma semana, ele mesmo a chamou para conversar, pediu detalhes de tudo. Desde que meu pai tinha morrido, onde era a casa, o nome completo do meu pai, o dela, da Maledite, do meu irmão. Perguntou muitos detalhes sobre a situação. Depois a orientou a voltar a dormir em casa. Iria conversar com a esposa dele para liberá-la sempre mais cedo, a fim de que ela pudesse ir dormir na casa dela. Que isso era importante e que mandaria o filho dele, que era advogado, olhar o caso dela. E caso a Maledite não deixasse ela ou o irmão entrar em casa, era para chamar a polícia, pedir para fazer um boletim de ocorrência e quando chegasse na delegacia falar com o delegado para ligar para ele. Assim minha irmã fez. Realmente, alguns dias depois, a Maledite deu uma de doida e não queria deixar ninguém entrar, não queria deixá-los entrar. Mas só de ameaçar chamar a polícia, a Maledite mudou de ideia. Para isso ninguém é doido, né? Não deu muito tempo e a Maledite um dia simplesmente resolveu que não queria mais ficar naquele lugar, que queria coisa melhor, que aquele lugar estava empacando a vida dela. Arrumou as coisas e se mudou, largando ela e meu irmão sozinhos. Oh, glória a Deus!
Minha irmã pediu orientação ao juiz. Ele disse que já sabia que ela ia fazer isso, só deu uma apertada, sabia que ia espanar. Ele disse que já sabia que ela ia fazer isso, por isso tinha mandado ela ir dormir em casa, para o irmão não ficar sozinho, que o filho dele tinha conversado com a Maledite e chamado ela à razão, e entraram em um acordo, que era para ela chamar a tia Vera para conversar com ele. Bom, essa minha tia morava em Belo Horizonte, para ela ir lá seria difícil, então ela deu o telefone para ele ligou e pasmem. Na outra semana, minha tia estava lá. Vocês não vão acreditar. A minha tia era tutora dos meus irmãos e a Maledite pegava a pensão do meu pai e gastava tudo. Enquanto isso, minha tia lá, cuidando do meu irmão deficiente, passando aperto e meus irmãos tendo que implorar para entrar em casa e comer um prato de comida. As coisas foram resolvidas, emanciparam a minha irmã para ela poder morar sozinha com o meu irmão, resolveram a questão da casa atualizando a escritura para o nome dos meus 3 irmãos e minha irmã começou a pegar a pensão do meu pai para sustentar ela e meu irmão do meio. Não era muito, mas junto com o salário dela dava para se manter. Minha irmã é extremamente grata a esse homem. Ele foi um anjo que Deus tocou no coração para fazer algo de bom para alguém que realmente precisava muito. A Maledite foi morar na casa de um parente dela, mas pouco tempo depois ela se mudou para a casa de outro vítimo dela. Afinal de contas, trabalhar para quê, né? Se ela pode ter um trouxa para sustentar ela. Minha irmã tem contato com a filha da Maledite até hoje. A filha dela é uma boa pessoa, é normal, não puxou a mãe. A filha dela conta que ela está com esse homem até hoje e que ele é uma luz na vida dela e cuida dela com todo amor depois que ela teve um derrame e ficou sem os movimentos do lado direito do corpo. Então ela tem dificuldades para fazer muitas coisas simples, como tomar um banho, se limpar. É ele quem ajuda em tudo. Meu irmão arranjou uma moça com quem se casou e deu uma parada nessa vida doida que ele tinha. Já faz mais de 10 anos que ele não se envolve em nada de ruim. Ele virou espírita e tenta reconstruir sua vida, mas mesmo assim a gente nunca se viu. Minha tia Vera morreu tem uns 5 anos e deixou muitas saudades. Meu irmão deficiente agora mora com a minha irmã. Eu e minha irmã somos próximas, embora eu tenha mudado de estado. Não moro mais em Belo Horizonte, mas a gente conversa constantemente. Só tenho a agradecer a vida que Deus me proporcionou e agradeço também o cuidado que Ele teve com os meus irmãos, pois aos trancos e barrancos hoje estamos todos bem. E sei que nossos pais olham por nós todos, onde quer que estejam. Bom, esse foi o meu relato. Agradeço a oportunidade de contar mais uma parte da história da minha vida. Beijos, fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Então, aqui está a história da Maledite. Na verdade, não da Maledite, mas de como aconteceu da parte dos irmãos dela, né? Que eles ficaram para trás, vamos dizer assim, e passaram batatinha na mão da Maledite até ela dar linha, né? E tudo se acertar. Realmente, esse juiz aposentado foi um anjo na vida dela. O mistério da caravana. Outra dimensão? Olá, Ana, eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana, como você sempre chama. Bom, nesse relato que vou contar a seguir me deixa de cabelo em pé e toda arrepiada até hoje. Ele aconteceu uns 3 meses atrás. Pode ler tranquilo o relato, pois os nomes já estão trocados. Bom, em uma caravana que eu sempre vou, sempre faz caravana para as emissoras de TV. Ah, caravana para ir para programas de TV, né? Faz sempre caravana para as emissoras de TV para assistir os programas. Oh, meu Deus do céu, desenleia, Ana. O Vitório chora, eu perco a concentração, gente. Já não sei mais o que está acontecendo. Bom.
fazem sempre caravana para as emissoras de TV, para assistir os programas na plateia. É um ônibus com um grupo de pessoas que vão nessa caravana, e essa caravana tem mais jovens do que adultos. Então, eu vou mencionar aqui mais jovens do que adultos, ok? Bom, Ana, sempre que tem caravana para essa emissora de TV, semanas antes, o caravanista sempre avisa no grupo via WhatsApp que vai ter a caravana marcada para tal dia. E como sempre, eu me inscrevi para tal. E chegou o dia de ir. Todo mundo se encontrou, chegou o dia, todo mundo se encontrou na rodoviária N e chegando lá, ficamos esperando mais algumas pessoas para entrarmos no ônibus para partir para o programa de televisão. Só um adendo aqui, pessoal, eu já fui nessas caravanas, tá? Saindo de Santo André, eu já fui para Manchete uma vez, para TV Manchete e para Record, se não me engano. Aí minha mãe já foi pro SBT, nessas caravanas aí que saía para ir nas plateias. Enfim. E eu já fui na Band também, no programa com o Otaviano Costa, eu acho que era lá na Band. Enfim. Ô, pequenino. Então, ficamos esperando mais algumas pessoas para entrar no ônibus e partir para o programa de TV. E tudo normal até então. Mas, Ana, o mais estranho é que no meio da estrada, que sempre costumávamos ir, estava muito estranho. Não era a mesma estrada. As ruas esburacadas, os viadutos e passarelas desmoronando. Várias coisas estranhas. Aí, mesmo com tudo estranho, o motorista continuou, seguiu com o ônibus. E no meio do caminho, o ônibus parou, do nada. E o motorista tentando andar com o ônibus, mas não adiantava. E o mais estranho de tudo isso é que sempre, quando tem caravana, o motorista leva o ônibus para fazer uma revisão, para ver se está tudo bem, né, para que não aconteça nada no caminho. E estava tudo bem com o ônibus, mas de jeito nenhum que esse ônibus funcionava. E como o motorista entendia um pouco de mecânica, ele resolveu descer para ver o que é que estava acontecendo. E ele levou também a mala de ferramentas que ele sempre levava com ele para se caso acontecesse alguma coisa. E aí ele tinha como dar um jeito. Enfim. Aí o seu André, que é o caravanista, também desceu junto com ele para tentar ajudá-lo. E ele disse o seguinte para todo mundo: galera, eu não quero que ninguém saia do ônibus. Fiquem aqui até o Rafael conseguir dar um jeito lá. Aí geral concordou e ficamos esperando lá dentro. Mas o caravanista e o motorista demoraram muito. A gente estava ali há mais de 2 horas e nada deles aparecerem. Aí foi saindo uma pessoa, aí saiu outro, e quando foi ver, tava todo mundo fora do ônibus já. E o caravanista falou o seguinte com todo mundo: eu já não falei para vocês ficarem no ônibus? Eu não quero ninguém fora do ônibus. Vai, voltando. E todo mundo falando com ele que a gente tinha descido do ônibus porque a gente queria tentar ajudar de alguma forma ou ficar ali com eles porque ninguém tava mais aguentando ficar no ônibus. Nem mesmo eu. Aí ele disse para todo mundo ficar ali e não era para ninguém sair de perto. Aí ficamos ali batendo uns papos, o motorista tentando consertar o ônibus e o caravanista tentando avisar a produção da emissora que a caravana ia atrasar um pouco porque tinha acontecido um imprevisto. E também ele estava tentando ligar para um mecânico profissional para consertar o ônibus. Mas, Ana, do nada, todo mundo ouviu um grito terrível vindo de uma mata ao lado da estrada. Pode pegar. Vai, Roliça. Porque, tinha uma estrada e do lado da estrada tinha uma mata enorme que parecia uma verdadeira floresta. E a gente ouviu esse grito vindo de lá. Aí o caravanista ficou muito assustado com esse grito e resolveu ir lá nessa mata, floresta, para ver o que tinha acontecido.
Porque vai que tinha alguém precisando de ajuda, né? Ou estava acontecendo algo pior. Aí, nessa mata, tinha tipo um barranco, tipo um escorregador para descer até lá. E como você já sabe, né? A gente que é jovem, a gente adora uma aventura. E também resolvemos ir junto com o seu André até lá. Ele falou que era melhor não, mas a gente insistiu, muito mesmo, insistimos pra caramba. Aí ele resolveu deixar. E foi um por um descendo nesse barranco, tipo escorregador mesmo. Mas não era muito perigoso, não. Então fomos tranquilo. Chegando lá embaixo, o seu André reuniu todo mundo que estava ali, dizendo assim: galera, é para todo mundo me seguir e não sair de perto de mim nem por um decreto, porque aqui é uma mata e alguém pode se perder e depois não me encontrar mais. Aí, né, todos nós concordamos e fomos ao rumo da mata. E todo mundo gritando: tem alguém aí? Tem alguém aí? Mas ninguém respondia e o silêncio tomou conta daquele lugar. Ana do céu! De repente, todo mundo presenciou um ser negro no galho de uma árvore, enorme, olhando pra gente. E soltou um grito que arrepiou. Surreal, arrepiou todo mundo. Ana, geral ficou sem reação e saímos dali o mais rápido possível. E quando a gente estava voltando para o barranco para poder subir para a estrada, os gritos não paravam. E agora não era só um grito, eram vários gritos e gargalhadas, mais horríveis e arrepiantes do que os gritos. As vozes todas agudas que davam arrepios na alma. E o mais estranho aconteceu. Um dos integrantes da caravana foi empurrado com uma força absurda no chão. Aí ajudamos ele a levantar. Cadê? Aí ajudamos ele a levantar e saímos correndo muito, até que chegamos no barranco quase sem forças, com falta de ar. Aí o seu André falou assim: gente, tá todo mundo aqui? Tá todo mundo certinho? Não tá faltando ninguém? Todo mundo disse que tava ali, todo mundo tava ali, não faltava ninguém. E aí a galera segurando nas pedras do barranco para poder subir, subiu um por um, até que chegamos na estrada. Aí o motorista que estava lá na estrada disse que já tinha dado um jeito no ônibus e dava pra gente ir. Então todo mundo entrou no ônibus e fomos. O ônibus não estava tão rápido, mas dava para seguir a viagem tranquilo. Aí nós passamos por um túnel muito escuro, que dava muito medo mesmo. Tava tudo velho, tudo muito assustador. E do nada o ônibus parou novamente de funcionar. Aí o caravanista, pau da vida, porque o ônibus parou de novo. O motorista desceu do ônibus de novo e o caravanista disse: galera, agora por favor, eu não quero que ninguém saia do ônibus, eu não quero. Se alguém me desobedecer mais uma vez, eu vou tirar de vez da caravana e ninguém vai mais. Aí todo mundo concordou e ele desceu novamente. Ana, foi surreal. Todo mundo dentro do ônibus presenciou um ser dentro do ônibus com uma silhueta humana e todo escuro, dizendo o seguinte: vocês vão ver o que vai acontecer com vocês, se preparem. Ana, todo mundo ficou paralisado, sem conseguir falar uma palavra sequer. Depois de muito tempo, todo mundo ficou comentando isso no ônibus. Aí o caravanista entrou, falou que já estava tudo certo e fomos a caminho, seguimos caminho. Ninguém comentou nada com o caravanista, mas esse assunto não parou de ser falado naquele dia. Aí finalmente chegamos lá na emissora, fomos assistir o programa. Lá na emissora eles sempre dão um lanche para as caravanas quando elas chegam. Mas a gente demorou tanto que nem deu tempo da gente lanchar e fomos direto para o estúdio onde ficava a plateia. Ninguém conseguia assistir o programa direito. Ninguém parava de tocar no assunto da sombra dentro do ônibus. E eu também falava direto, de tão assustada que eu tava.
E o caravanista falou o seguinte para todo mundo: ó, gente, vamos parar com esse assunto aí. Já aconteceu e o assunto morreu. Vamos assistir o programa sem ninguém tocando nesse assunto, ouviu? Aí todo mundo concordou, mas ninguém parava de ficar olhando com a cara de assustado um pro outro. Aí, depois de muito tempo, finalmente o programa tinha terminado. Todo mundo saiu do estúdio e foi todo mundo para a concentração, para esperar o produtor avisar no alto-falante a caravana que poderia se retirar para poder ir embora. Enquanto isso, todo mundo aproveitou para ir no banheiro, beber água, ficar esperando. Então, o produtor ficou falando algumas caravanas que poderiam se retirar para ir embora e depois convocou a nossa caravana para se retirar. E fomos. Pegamos os nossos lanches, porque eles dão um na entrada e um na saída. E todo mundo já com fome, né? Pegou o lanche, entrou todo mundo no ônibus, começamos a comer e ficar conversando, enquanto o caravanista ficava ajeitando alguns assuntos lá com a produção e depois a gente ia embora. Aí, depois de uns 7 minutos, o caravanista entra no ônibus e aí ele fez a chamada, como ele sempre faz, antes de irmos embora, para ver se estava todo mundo no ônibus. E ele falava: fulano de tal, tá aí? Fulano de tal, tá aí? Cada um falava: tô aqui, tô aqui. Aí o seu André chamou o nome de uma menina lá, que aqui vou chamar de Maria Eduarda. E ele disse: Maria Eduarda. Ninguém respondeu. E ele chamou pela segunda vez. Nada. Pela terceira vez. Nada. Ele falou assim: galera, eu vou lá dentro rapidinho procurar pela Maria Eduarda, porque vai que quando eles chamaram a nossa caravana para sair, ela não ouviu, né? Talvez ela estava em algum lugar e não ouviu chamar a gente. Vou lá e já volto. Aí ele desceu do ônibus, demorou uns 20 minutos e voltou no ônibus e disse o seguinte: gente, a Maria Eduarda não tá lá dentro. Eu e a produção procuramos ela por todo lugar, mas ela não tá em lugar nenhum. Até chamaram ela pelo alto-falante, mas nada. Alguém viu a Maria Eduarda em algum lugar? Aí um menino levantou do banco e disse: seu André, a última vez que eu vi a Maria Eduarda foi na estrada, depois que a gente subiu a mata para a estrada. E aí depois que a gente subiu a mata para a estrada, eu não vi mais a Maria Eduarda. Mas eu não comentei nada porque eu achei que ela estava no meio do pessoal e também eu não vi ela no ônibus. Nem descendo aqui, nem entrando no estúdio com a gente. Mas mesmo assim eu não comentei nada por achar que ela estava no meio do povo. Aí o seu André disse: minha nossa, a Maria Eduarda só pode ter se perdido da gente lá. Aí o menino disse novamente: mais estranho é que quando a gente estava voltando para o barranco, no meio do caminho, eu não vi mais a Maria Eduarda, eu só vi ela com uma cara muito estranha, meio que quase chorando atrás de mim. E depois disso eu não a vi mais. Aí o seu André falou: vamos voltar lá de novo na estrada para procurar ela na mata. Ela tá sob minha responsabilidade, então eu vou entrar lá na mata novamente para procurar a menina. E fomos. Mas, Ana, o mais estranho é que no meio do caminho estava tudo diferente. A estrada não estava mais esburacada, os viadutos e passarelas estavam em perfeito estado. Tudo estava muito diferente de quando a gente estava indo para a caravana. Aí todo mundo estranhou muito mesmo. Todo mundo de boca aberta e quase não acreditando. Fomos para o lugar em que paramos, que também estava tudo diferente, mas estava diferente, mas ainda dava para reconhecer o local. Aí o motorista parou no meio da estrada, mesmo com aquele monte de carro passando, mas ele parou. E aí o seu André disse: galera, agora eu vou sozinho lá, eu não quero que ninguém vá comigo. Todo mundo concordou e ficou no ônibus. Mas, Ana, você não vai acreditar. Não tem o lugar que tinha a mata e o barranco? Então, não existia mais. Não tinha nada lá. Não tinha mata, não tinha barranco. Sim, Ana. No lugar onde era a mata, aquela floresta, tinha várias casas e lojas. Tudo movimentado ali. Todo mundo viu pela janela do ônibus. Não era mais um barranco para descer ali. Agora era uma escadaria imensa,
com tudo diferente, tudo movimentado, pessoas nas ruas, mas o seu André foi mesmo assim. Aí ele demorou uma meia hora e voltou, e disse para todo mundo no ônibus: galera, infelizmente eu não achei a Maria Eduarda. Eu procurei ela muitas vezes, mas não encontrei. E eu perguntava pro pessoal. E eu perguntava pro pessoal se ali não era uma mata, porque a gente meio que entrou no mesmo lugar, mas era uma mata. E aí todo mundo dizia que ali nunca foi uma mata. E nenhum lugar sequer da estrada tinha mata. Era tudo casa, apartamento, entre outros. Mas nunca tinha existido mata alguma ali. E então todo mundo ficou de boca aberta e sem acreditar no que estava acontecendo. Mas peraí, perguntou para quem? E eu perguntava o pessoal. Perguntava pra galera que tava fora do ônibus? Ou é o cara ainda falando: galera, infelizmente eu não achei a Maria Eduarda. Eu procurei ela muitas vezes, mas não a encontrei. E eu perguntava: ô pessoal. Não, e eu perguntava pro pessoal se ali não era uma mata, porque a gente meio que entrou no mesmo lugar, mas era uma mata. É o cara ainda falando. E aí todo mundo dizia que ali nunca foi mata, nunca existiu mata ali, beleza. E então todo mundo ficou de boca aberta e sem acreditar no que estava acontecendo. E aí o seu André ligou para a mãe dessa menina explicar o ocorrido para ela. E a mãe ficou revoltada, falando: eu quero a minha filha. O que houve com a minha filha? Aí o caravanista, conversando com ela e o motorista, foi seguindo para a rodovia. Chegando lá, a mãe dela estava lá em desespero, discutindo com seu André, e ele, todos nós, tentando acalmar a mãe da menina, mas nada adiantava. Aí o seu André disse assim: gente, podem ir para casa de vocês, deixa que eu resolvo aqui. E depois de um dia longo e cansativo, né, vocês merecem descansar. Vão para casa. Todos nós pegamos Uber e fomos para casa. Chegando em casa, o grupo da caravana no WhatsApp não parava de falar esse assunto. Esse assunto ficou sendo comentado por vários dias. E Ana, infelizmente, a Maria Eduarda nunca mais foi encontrada. Ninguém sabe o que realmente aconteceu com ela. Esse mistério... isso é um mistério até hoje. Mas, Ana, eu fico triste, sabe? Ela era uma menina tão bonita, legal, gentil com todo mundo, e aconteceu isso com ela. Mas também, depois disso, a caravana nunca mais foi a mesma de sempre. Nunca mais foi aquela caravana cheia de zoeira, né? Brincadeira e tal. Sempre quando tem algumas pessoas que tocam nesse assunto, mas todo mundo anda calado. Esse ocorrido deixou todo mundo chocado. Então, esse foi o meu relato real que aconteceu comigo. Espero que tenham gostado e desculpe se tiver algum erro, é porque eu estou enviando tudo pelo celular, mas enfim, um beijo para você, para o Matheus e para as crianças e os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Mas espera aí, ninguém mais assim conhecia muito essa Maria Eduarda? Ninguém deu por falta dela? Esse garoto aí, mas nem uma hora ele não foi lá, tá faltando uma menina. Ele viu que ela tava faltando, não viu mais a menina, viu que ela tava com uma cara estranha e não falou nada pra ninguém, esperou a menina sumir pra falar alguma coisa. E assim, esse caso tá aberto, deu polícia, porque aí você tem que acionar a polícia, alguma coisa assim. Aonde isso aconteceu? Você pode mandar essas informações tudo em off pra mim, tá bom? Mas onde isso aconteceu... fizeram algum registro? Quem é essa menina? Tem foto dela? Alguma coisa assim? Credo. Bom, pessoal, eu fico pensando se muitos desaparecimentos de pessoas não se tem pista. Infelizmente, assim, não posso dizer que felizmente, né? Mas infelizmente, enfim, muitos casos de desaparecimento, depois de um tempo é encontrado o corpo. Mas muitos outros não se tem nenhuma pista, não se sabe nada, não encontra nada. É desesperador também, porque você não sabe, a família fica naquela eterna dúvida. Cadê? O que aconteceu?
Foi rápido? Tá vivendo em outro país? Tá, né? Mas eu fico pensando se muitos desaparecimentos não ocorrem em situações muito estranhas nesse sentido, né? Enfim, não sei. Vamos ver este daqui. Pegadas no vaso. Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana. Sempre quis dizer isso, mas pode me chamar de Fulana. Manda um beijo pro meu filho, somos seus fãs. Ó, você, filho da Fulana que mandou esse relato, Pegadas no vaso. Um beijo pra você, viu? Bom, o relato que vou contar aconteceu comigo, e se houver nomes estarão trocados. Ana, eu sou um bandista e amo a minha fé, mas acredito que podemos encontrar Deus em qualquer religião, em qualquer lugar ou em qualquer pessoa, se tivermos fé. Enfim, em meados de 2020 e 2021, em tempos pandêmicos, eu morava com meu filho adolescente, sozinhos em uma casa nova. Ela tinha acabado de ser construída, ou seja, sem histórico de defuntos e afins ali. Nós alugamos essa casa em um quintal que tinha outras casas. A casa era branca por dentro, azulejos e louças de banheiro, branquinha, tudo branquinha, parecia o céu. Eu amava. Foi um reinício após uma queda grande na vida. Um dia eu conto para vocês também, ok. Em um determinado momento, começaram a aparecer pegadas em cima do vaso sanitário. Sabe aqueles assentos que não é o vaso em si, a louça, mas também não é a tampa? Ah! Tá, aquele onde a gente senta o bumbum. Sei, entendi. Como as marcas eram de um chinelo do meu filho... Marcas de um chinelo? Como as marcas eram de um chinelo do meu filho, em um primeiro momento, eu achei que era o meu filho, né, que subiu no vaso por alguma razão. Eu limpava e ia lá fazer minhas coisas. E mesmo sem nós, lembrando que só morávamos nós dois, e mesmo sem nós termos entrado no banheiro, quando voltava lá estavam as pegadas novamente. Ana, isso aconteceu durante uns 15 dias, quando ele não estava. E eu tinha acabado de acordar, por exemplo. Juro, eu não aguentava mais limpar aquele vaso. Mas médium que é médium, pensa em tudo quando o ocorrido é com eles. Menos em espírito. Afinal, que espírito desocupado é esse que suja um vaso limpo? Bom, certo dia comentei com a minha prima que disse que o herê da esposa dela disse que eu estava devendo coisa. Lembrei que estava devendo doces para ele. Aí eu comprei, dei os doces e pedi que parassem de sujar o meu vaso. E ele disse: tia, obrigado, mas não sou eu quem está sujando o seu vaso. Aí eu falei: como assim? E ele disse: é a sua menina. Eu já estava a ponto de me achar sonâmbula ou doida. Sério, minha mãe... Sério, a minha mãe é esquizofrênica e eu fiquei com medo de ser algo hereditário. Bom, quando fui no centro, o herê do meu amigo disse: tia, você fica prometendo coisas para as crianças e não cumpre. Ana, eu não lembrava de promessa nenhuma, mas ele me disse que eu faço isso enquanto estou fazendo as minhas coisas. Ana, eu lembrei que às vezes, limpando a casa, lavando louça, etc., eu penso coisas do tipo: ai, se eu conseguisse tal coisa, eu faria tal coisa. Mas, gente, esses herês não podem levar esses devaneios a sério, né? Ele me ensinou a colocar balinhas. E ele me ensinou a colocar balinhas do vaso até a rua, no decorrer da semana, para enganar herê e eles irem embora.
E menina, deu certo. Eu vigio agora os meus pensamentos, mas precisava fazer eu limpar o vaso tantas vezes. Beijos, Ana, beijos, família, marido, filhos humanos e não humanos, beijos assombrados. Ana, você é incrível e faz um trabalho lindo e honesto. Fiquei feliz que outro dia contou o relato de uma criança de 10 anos com muita seriedade. E isso que te faz única. Obrigada. Um beijo para você, muito obrigada. Perdoa pelo tamanho do relato. Imagina, tá? Pequeno, curto. Um beijo para você, muito obrigada. E, gente, então, só nesses pensamentos assim, do tipo, que ela falou aqui, se eu conseguisse fazer aquela viagem, eu entregaria 10 bolos pro Zerê, sabe? Nesses devaneios, eles já levavam a sério. E aí e nisso ela tava devendo umas coisas aí pro Zerê, é isso? E aí apareciam, mas a pegada ali era do chinelo do seu filho? Ele é adolescente, então não era tão pequeno, é? A marca ali, por que era do chinelo dele? Eram marcas de pés ali que ficavam, subiam no vaso. Ai, gente, eles ficam meio com medinho, né? Quem já tá acostumado, entende, sabe o que é, não, acho que não fica com tanto medo, né? A gente que não lida muito com isso, fica, né, meio ai, ai, ai. Bom, deixa eu contar mais relatos então. Mais um relato aqui, pessoal. Símbolos estranhos em mim. Oi, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Então, eu tenho uma série de relatos sobrenaturais que aconteceram comigo desde os meus 12 anos. Isso o que eu lembro, né? Mas eu vou contar aqui alguns fatos que aconteceram comigo e que eu gostaria muito de alguma explicação para esses ocorridos. Então, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu tive a minha primeira paralisia do sono. Foi horrível. Eu sentia que tinha alguém me segurando e eu não conseguia gritar nem me mexer. Depois fui pesquisar e vi que podia ser apenas uma reação do corpo humano quando o cérebro acorda e o corpo continua dormindo. Mas o estranho é que daí por diante comecei a perceber coisas estranhas acontecendo comigo. Com 14 anos tive outra paralisia e pensei que eu ia morrer. Só lembro de ter a sensação de sair do corpo e depois tentar orar em pensamento para acordar. Foi quando ouvi uma música suave, como se fossem anjos cantando, e acordei. Levantei gritando e chorando muito, chamando minha mãe. Ela veio correndo e me acalmou. Ainda nessa idade, na adolescência, me ocorreu muitas situações, como sonhos premonitórios, algumas coisas que eu falava acontecia como se eu adivinhasse. E o fato mais intrigante até o momento, que eu não encontro explicação nenhuma para o ocorrido, foi o seguinte. Eu sempre fui uma menina muito vaidosa. Sempre usava maquiagem para ir para a escola e como estudava em um bairro mais afastado, longe de onde eu morava, eu chegava tarde da escola, chegava tarde em casa, né? Por volta de umas 7 da noite. Então eu tirava a maquiagem com demaquilante, jantava, depois tomava banho para dormir. Nesse dia eu deixei o demaquilante em cima da minha cama e fui ao banheiro. Comecei a sentir algo ruim, um mau pressentimento, e lembrei que havia esquecido de pegar o demaquilante. Quando voltei para o quarto, não tinha nada em cima da cama, nem embaixo da cama, nem no guarda-roupas, em lugar nenhum. Então eu já senti um frio na barriga e voltei ao banheiro para tirar o rímel com água mesmo. Meu olho ficou todo preto, mas consegui. Limpei o rosto, enxuguei e voltei para o quarto. Quando olhei na cama, o demaquilante estava lá, onde eu havia deixado. Como se nunca tivesse sumido. E o que me assustou realmente foi quando eu senti que deveria olhar nas minhas mãos para ver se estavam sujas por conta do rímel. E nesse momento o meu corpo gelou dos pés à cabeça.
Nas pontas dos meus dedos havia símbolos estranhos, como se fossem aquelas letras egípcias. Eu acho que é isso, eu não tenho certeza, mas eram símbolos muito estranhos. Foram em 3 dedos. Um parecia um Y, todo torto. Outro parecia um círculo meio espiral. Eu não sei explicar exatamente porque faz praticamente 10 anos que isso aconteceu. E eu fiquei tão nervosa, eu entrei em desespero. Tentei lavar a mão e não saía. Passei álcool e nada. Nessa altura, minha avó e minha mãe já estavam em volta de mim, olhando, assustadas, tentando não sei o que, a minha mão e nada. Ana, os símbolos pareciam que vinham de dentro da minha mão. Era como se fossem desenhados pelas minhas veias. Eu lembro que minha avó falou para eu fechar o olho e orar, e assim eu fiz. Quando pedi para Deus para me tirar aquilo, e eu abri os olhos, e aquilo foi sumindo sozinho, aos poucos desaparecendo. E depois disso nunca mais eu vi coisa igual. Mas aconteceram muitas outras coisas sobrenaturais, e isso com certeza. Enfim, alguém sabe me dizer o que foi aquilo? O que foi que aconteceu comigo? Eu já procurei na internet, mas eu não achei nada igual. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Não sei se ficou muito bom ou compreensível, mas tudo o que falei aqui realmente aconteceu e me intriga até hoje. Um beijo para você, muito obrigada. Então, teria que ver quais eram os símbolos, né? Se tivesse tirado foto, alguma coisa no momento, mas às vezes, né, na hora do desespero, do susto, não se pensa nisso. Mas é estranho, porque a gente pensa que pode ser mancha do rímel, alguma coisa assim, né? Que ficou nas mãos, mas se passando álcool tudo, nada tirava aquilo. Sendo que o rímel, por exemplo, do próprio olho, saiu com água e na ponta dos dedos não saía por nada e de repente começou a desaparecer sozinho. Estranho, né? Mas o que é, eu não sei. O Anjo Bom da Bahia. Olá, Ana, Matheus, crianças, pets e assombrados. Esse relato aconteceu no interior da Bahia, na década de 70, quando eu era criança. Hoje os relatos estão lá para o passado. Quando eu era criança e ouvindo seus relatos, isso me lembrou algo que aconteceu comigo. Todos os nomes estão trocados, pode ler tranquilamente. Obrigada. Eu tenho um irmão de leite. Para quem não sabe, eu explico. Quando eu ainda era bebê, o leite materno da minha mãe secou. Uma vizinha e amiga da minha mãe, que eu vou chamar de Maria, tinha bastante leite. Então Maria amamentou a mim e o filho dela, Paulo, e nos tornamos irmãos de leite. Quando tínhamos uns 7 anos, estávamos sentados, formando uma roda, no passeio em frente à casa de uma amiguinha, que eu vou chamar aqui de Linda. Linda tinha se mudado para a nossa rua fazia pouco tempo. Eu não lembro do que estávamos brincando, mas Paulo, meu irmão de leite, estava de costas para a rua. Eu estava à sua direita. Linda estava encostada na parede da casa e Luiz à esquerda de Paulo, formando assim um círculo. Foi quando uma caminhonete, em alta velocidade, invadindo e subindo o passeio onde estávamos sentados, nos atropelou. Infelizmente, foi fatal para Linda, que ficou entre o carro e a parede. A casa de Linda ficava logo depois de uma curva e o motorista estava bêbado. Tivemos ferimentos leves. Paulo, que ficou mais machucado, pois ficou preso embaixo da caminhonete. A família de Linda se mudou logo depois do infeliz acontecido. Na casa tinha uma pintura da irmã Dulce, em azulejos, na parede da frente. Quando pintaram a casa para alugar, pingou 2 gotas de tinta branca, justo abaixo dos olhos da pintura com a imagem da irmã Dulce, formando assim 2 lágrimas perfeitas. 2 dias depois, eu pedi para dormir na casa da minha mãe de leite, a dona Maria. Detalhe, a casa ficava do lado da casa onde tudo isso ocorreu.
Ana, à noite ouvíamos cascos de cavalos batendo no chão do passeio. Quando abríamos a janela, não tinha nada nem ninguém. Eu acredito que tinha algo de mal assombrado naquele passeio e que o anjo bom da Bahia, Santa Dulce dos Pobres, me livrou da morte. Eu fico me perguntando se eu tivesse escolhido outro lugar naquela roda, hoje eu não estaria aqui. E o que aconteceu com a Linda, só posso dizer que foi da vontade de Deus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Isso está em Jó, capítulo 11, versículos 25 e 26, é isso? Obrigada por ler o meu relato, não tem nada assim de muito assustador. Um forte abraço para você, família e assombrados. Nossa, então, será que tem relação esse cavalo com o que aconteceu? Ou não? É muito triste. E que horror, gente. Você tá ali, né? Não tá imaginando que nada vai acontecer. Quantas vezes nós ficamos sentados na calçada de casa ou de um amiguinho, na vizinhança aí, conversando até tarde da noite, né? Ou de dia, enfim. Sem imaginar o que às vezes pode acontecer. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.